Bem-vindos ao Vida de Barbárie. Bom, pessoal, vocês viram que eu voltei de vez com esse quadro de conversinhas. Quero muito saber se vocês gostam e quero dicas para mais quadros desse. E uma coisa que me deu muita vontade de falar e conversar aqui a respeito é sobre mulheres autoras, o porquê somos menos lidas e somos muito leitoras, né? Com essas promoções do Dia da Mulher, eu me peguei questionando. Em lojas como a Saraiva, a gente recebe descontos por ser mulher. Em algumas lojas, em algumas editoras, como a Estação Liberdade, como a Boitempo, eles dão descontos para quem quer que seja nas autoras mulheres. E aí eu questionei no aplicativo da Tag se não seria mais interessante essa segunda aplicação da promoção, porque as mulheres são maioria como leitoras, mas não são maioria e nem chegam perto de serem tão lidas quanto os homens, e a gente sabe disso. Então não seria mais interessante que homens e mulheres ganhassem um desconto em livros escritos por mulheres nessas promoções? E é interessante em dois aspectos. Esse desconto serve como um incentivo aos homens e às mulheres que leiam mais mulheres e serve para que muitos dos livros escritos por mulheres que ficam parados muito tempo ali numa livraria porque são menos lidos, para que eles rodem. Então é benéfico para os dois lados. E então o assinante da Tag comentou lá no meu post perguntando assim: se as mulheres são menos lidas, não seria culpa de alguma forma delas? E aí eu falei, olha, vou ser bem didática e vou expor a minha opinião, mas eu sinto que em texto é muito difícil explicar essa opinião e é por isso que eu comecei a gravar esse vídeo. Bom, o que eu acho? Primeiro, existe um fator histórico. Existe uma questão do cânone. A princípio, as mulheres não eram permitidas aprender a ler e escrever, e os homens eram. Então, se a gente for parar pra pensar, os homens tinham o poder dessa produção. Eles conseguiam escrever, eles eram os únicos a fazer isso. Com o tempo, foi-se criado um cânone. O cânone, pra quem não sabe, é uma listinha que, assim, não é nem uma lista física, né? Mas é uma lista daqueles autores que a gente sabe que são bons, que são considerados clássicos e são livros que a academia respeita. Então, Shakespeare, William Faulkner, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E aí a gente cria então um cânone com esses clássicos ao longo de muitos anos, no qual só existem homens. A gente até critica o cânone por isso, por ser muito cheio de homens, e grande parte disso é porque os homens eram os únicos que poderiam escrever. Depois disso, existe uma questão do mercado editorial. Os homens, por muitos anos, também foram os únicos a trabalhar fora de casa. Então, os homens são maioria dentro do mercado editorial. É natural que a gente veja que os homens enxerguem a literatura feita por mulher como um nicho. Então, existe a literatura de mulher, existe a ficção científica e existe o terror e existe outros nichos. Então, os homens não se identificam com literatura feita para mulher porque eles enxergam essa literatura como literatura para mulher e não apenas por mulher. Isso dificulta com o tempo que as mulheres entrem no mercado editorial, que elas sejam publicadas, né? E aí isso é uma manutenção desse status quo de ter homens como maioria nas livrarias, na literatura, fora as produções acadêmicas que são feitas em grande parte sobre homens, muitas vezes porque é desconhecida certas obras de mulheres e muitas vezes porque não existe acesso a essas obras, né? Existem lugares em que as livrarias, né, são mais escassas e é difícil encontrar certas obras, exatamente porque não existe demanda dessas obras. Outra coisa interessante é essa questão do nicho, né? A gente tem tantas mulheres escrevendo coisas incríveis na ficção científica, por exemplo, como Octavia Butler, mas a gente escuta que ficção científica não é lugar para mulher, sendo que o primeiro livro da ficção científica foi escrito pela Mary Shelley, foi Frankenstein, o Prometeu Moderno, né? Tem até uma brincadeirinha na internet de uma série de livros do cânone e todos veem o nome do autor e depois a obra. E apenas Mary Shelley tá ao contrário, porque deduziram que Mary, o nome de mulher, seria o nome do livro. Ou seja, ok que é uma ignorância não conhecer o Frankenstein, mas colocaram o nome do personagem masculino no lugar do autor. Isso mostra como mesmo sem querer a gente reproduz esse machismo na nossa sociedade, né? E então tem esses fatores todos, essa exclusão das mulheres dos nichos, né? Porque elas são nichadas como literatura de mulher, o que é um grandíssimo absurdo, né? Se o homem é universal, por que não a mulher ser universal? E isso é muito uma relutância dos homens. E essa relutância ela tem que ser combatida. E não combatida com gritos e berros, mas na infância, assim. Quando criança, os meninos leem livros que as protagonistas são meninas? Eu acho que não.
Eu acho que na verdade não. Na verdade eu acho que nem as meninas leem muitos livros com protagonistas meninas, mas os meninos muito menos. Cria-se essa coisa, essa divisão, essa segregação de o que é coisa de menina, o que é coisa de menino, tão desde a primeira infância. Um livro que fala bastante sobre isso é o Como Educar Crianças Feministas, que eu fiz até um videozinho aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. E assim, eu acho importante que se leia mulheres por vários motivos, por vários mesmo. E um que é muito importante desde a primeira infância é a empatia. A leitura já é algo que cria empatia com o outro. Mas se você só lê pessoas que são iguais a você, como que você vai sentir empatia por quem é diferente? Como que você vai entender a realidade do outro, as limitações do outro, pelo que passa o outro? Como você vai se colocar no papel dele quando for necessário lidar com ele na sua vida? Não vai, simplesmente não vai. As pessoas que fazem tudo isso, que lidam muito bem com isso, são pessoas que não teriam problema nenhum em ler um livro escrito por mulher, com protagonista mulher, sabe? Então, acho que é isso. Eu não sei se esse vídeo ficou muito curtinho, mas eu acho que eu consegui explicar bem o que eu penso, sabe? A gente tem uma cultura que valoriza muito a obra dos homens, que reforça esse valor dessas obras, que deixa a mulher entrar muito pouco no mercado editorial, mas ainda assim nós somos as maiores consumidoras de literatura. Então nós temos o poder de mudar isso, sabe? Tem um trecho de um discurso da Sojourner Truth, que foi uma ativista negra contra a escravidão nos Estados Unidos, e ela diz algo como: se foi preciso apenas uma mulher, né, se referindo a Eva, para colocar o mundo de cabeça para baixo, então nós todas temos o poder de virar o mundo de cabeça para cima de novo. Então vamos fazer isso. Vamos apoiar o Leia Mulheres, vamos incentivar autoras femininas, vamos ajudar pessoas que trabalham no mercado editorial, vamos dar espaço. E não é uma questão de falar assim, eu vou publicar só porque é mulher, não. Leia os manuscritos, sem preconceito, dispa-se de toda essa sociedade machista, essa sociedade patriarcal que a gente vive, e perceba a qualidade que tem nossas obras. A Frances, que ganhou melhor atriz por 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, agora no Oscar, disse, né, sobre as cláusulas contratuais, sobre mulheres que vão trabalhar às vezes num livro, num filme. Coloquem cláusulas contratuais que peçam que pelo menos uma parte da sua produção, uma parte da sua equipe seja feminina. E isso é incentivar, sabe? Comprem livros diretos das autoras, sabe? Vão a livrarias e demonstrem o seu interesse. As livrarias têm que colocar livros de mulheres na frente também, sabe? Tanto naqueles quiosques, naquelas ilhas, quanto nas vitrines. Quantas vezes eu olho vitrines que não existe nenhuma mulher ali. Enfim, já tô fugindo do assunto, então vou encerrar hoje por aqui. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, na bolinha aqui com o meu rosto. Deem ali o seu feedback nas mãozinhas aqui embaixo. E até a próxima!